que a gente já tinha, só que ainda estava precisando dessa confirmação oficial, Sim. que é da preparação de uma série documental sobre o caso Isabela Nardoni, né? O Sim. caso aí que chocou o Brasil na época, 2008, aí, né? Chocou muita gente, inclusive já saiu o trailer dessa história, né? O caso da menina de 5 anos que foi atirada pela janela do apartamento pelo pai e pela madrasta em São Paulo, né? Esse caso, gente, aí que, pô, eu acho que a gente que trabalha falando sobre televisão, que faz cobertura jornalística, né? Sim. Marcou muito a gente, porque faz muita parte até do que o tom que se dá em uma cobertura É verdade. jornalística sobre um assunto tão forte, né? E então a Netflix preparou então essa série documental que vai estrear no próximo dia 17 de agosto, tá? Eu falei série documental, mas na verdade é um formato de longa-metragem, diferentemente do que a Netflix veio fazendo há algum tempo atrás, que lançava em episódios, né? Vai ser em formato de longa, vai ser como se fosse um grande filme, mas é um documentário que revela detalhes pouco conhecidos e traz depoimentos inéditos da mãe e dos avós de Isabela Nardoni que lutam ainda, né, para manter a Sim. memória da criança viva, além, claro, de jornalistas, peritos e advogados de defesa que foram envolvidos nesse caso, né, que trabalharam de alguma forma nesse caso, que entra aí como um dos mais brutais, né, da história do Brasil. É um caso que até hoje mexe muito com todo mundo, a sociedade fica muito mexida, né? É aquilo, né? É um caso que fez muito. Que ditou muito a imprensa da época, né? Gerou muita dúvida no próprio judiciário do nosso país, muitas dúvidas. O Brasil acompanhou desde as primeiras imagens, né? Do momento onde a polícia chega no local, até o que parou o país também, que foi a reconstituição desse caso, né? Com os bonecos ali na própria cena do crime, tentando entender quem que poderia ter cometido esse crime. Depois surgiram possibilidades que ela teria caído, né? Que foram as primeiras informações, na verdade, divulgadas ali pela família, pelo pai na época, né? E depois as informações foram aparecendo, a imprensa ficou em cima também para que a verdade aparecesse e foi então descoberta a responsabilidade do pai e da madrasta. Não é um spoiler, né? É um caso que o Brasil inteiro já conhece. E eu achei interessante a Netflix retratar isso, né? São casos que pararam o país, casos que a Netflix vem retratando, né? E aquilo serve também como ajuda para investigar casos parecidos que infelizmente acabam acontecendo. Esse documentário então já tem uma data para estrear, né? Já nas próximas semanas, né? Ele já Dia 17 de agosto. dia 17 é na próxima semana, na outra, na próxima, se nessa quarta, na quinta, diretor? Daqui 2 Na outra quintas. quinta-feira, dia 17. Eu tô curioso pra ver, viu? Faz bastante tempo, né, que a gente não acompanha nada relacionado a isso. Teve o julgamento, o Brasil parou também na época do julgamento, mas meio que é importante pra gente não esquecer também que esses casos aconteceram, né? Com certeza. A gente recentemente falou aqui sobre o Linha Direta, né? A gente Sim, falou sobre o caso, não foi da Nardoni, foi de um outro da caso que chocou, Eloá. da Eloá, que se eu não me engano também foi em 2008, né? Foi um outro caso que chocou muito, que foi retratado em Linha Direta, que inclusive teve toda aquela questão de polêmica envolvendo aí críticas, né? Por conta de ser Sim. um assunto que está muito vivo ainda na memória, mas a Netflix vai produzir, já produziu e vai estrear esse documentário aí no dia 17 de agosto. Eu tenho umas aspas aqui do diretor Cláudio Manuel. Olha, ele falou o seguinte: a produção traz reflexões sobre a nossa sociedade, sobre justiça criminal, na verdade, sobre o nosso sistema como um todo, e ainda sobre o sensacionalismo, além, é Sim. claro, de resgatar uma história que não pode ser esquecida. Essa garotinha podia estar aqui hoje com a gente, aos 21 anos de idade, cursando a Nossa. faculdade, traçando seu futuro. Disse aí o diretor Cláudio Manuel, que está dirigindo o projeto junto com o Michael Langer. Inclusive, a Netflix, é, é, nesse texto que eles enviaram aqui pra gente, nesse release que eles enviaram pra imprensa, fala o seguinte, olha, produzido pela Cromac para a Netflix, o documentário tem produção executiva de Ricardo Letier, Manfredo Barreto, Roberta Vieira e Ana Júlia Werneck. Aí fala o seguinte:
A equipe analisou 6.000 páginas de processo, gravou 118 horas de entrevistas e reuniu mais de 5.000 itens do arquivo fotográfico vindo da mídia e do acervo da família. Então, assim, é bastante conteúdo que acredito que muitos deles inéditos, né? Ainda daquela época ali de investigação e tudo mais que estava sendo feito, e obviamente as entrevistas que até agora não haviam sido revisitadas, essas pessoas, né? Que fizeram parte ali, que estavam de alguma forma ligadas à família da Isabela, né? Com toda certeza, né? A Netflix está trabalhando intensamente aí nesse projeto. Tô curioso para assistir. Em breve, então, no dia 17, para os assinantes aí da Netflix, estreia o documentário Isabela, o caso Nadoni. A gente fala de TV, esse caso parou as emissoras de televisão ali nos meados de 2008, na época onde esse crime aconteceu. E eu achei curioso, então, na hora que eles mencionam que hoje a Isabela teria 21 anos. Sim. Às vezes a gente não para pra pensar nisso, né? O tempo passou e passou muito rápido de verdade, né? A gente perde noção do tempo, parece que 2008 foi ali, né? Mas a gente já tá em 2023, passaram-se aí 15 anos, a Isabela Nardoni hoje teria 21 anos, mas infelizmente foi vítima, né? De pessoas que deveriam estar protegendo ela, né? É muito triste a gente parar pra pensar nisso. É verdade, olha, a gente, claro, vai acompanhar, pode comentar aqui se você quiser, né, esse documentário. E se você quer saber mais dos documentários da Netflix, quer saber o que tá rolando nos bastidores da TV e no mundo dos famosos, já se inscreve aqui no canal, tá? Que você não perde nada, a gente tem 2 lives todos os dias, às 1 e às 15 para 7 da noite.